Olá, alunos! Estão de volta para mais uma aula. Hoje nós iremos fazer o estudo de um novo reino, o reino protista. Vou falar bem brevemente deles, tá? Vamos falar um pouco sobre a estrutura, as características que estão relacionadas a esses indivíduos. Vamos falar um pouco sobre a classificação e vou falar bem rapidamente sobre as principais classes que compõem esse reino. Tá? Então aqui já vamos começando a falar do reino protista, que ele é basicamente um reino novo, já que antigamente ainda existem muitas divergências em relação a esses estudos, mas esses eram grupos, indivíduos ou representantes que eles estavam em classes ou até filas diferentes. Tá? Mas devido a algumas peculiaridades, quer dizer, algumas características que eram próprias deles, então criou-se um novo reino, tá? Para que esses indivíduos pudessem fazer parte, tá? Então aqui eu estou falando dos protozoários e das algas. Eles já foram inseridos em outros grupos. Por exemplo, os protozoários já estiveram fazendo parte do reino animal, enquanto as algas, pela capacidade da fotossíntese, elas já fizeram parte do reino das plantas, tá? Então hoje, devido a conhecimento filogenéticos novos desses organismos, então eles fazem parte, hoje foi criado o reino protista para englobar melhor esses indivíduos, tá? Como falei, porque eles têm características que são próprias dele. Então isso fez com que fossem criado um reino novo para que eles fossem inseridos ali para melhorar o estudo, né? Para que fosse melhor, mais fácil de estudá-los. Falando então das características dos protistas, então aqui nós vamos encontrar seres que são eucariontes, tá? Os eucarióticos, né? Que nós vínhamos falando um pouquinho antes do reino Monera, que seriam aqueles indivíduos que seriam procarióticos, aqueles que não teriam a carioteca, que é uma membrana extra que envolve todo o material genético. Então, os procarióticos não têm essa membrana, tá? Eles são procarióticos justamente pela ausência dessa carioteca. Agora nós vemos o primeiro reino cuja a presença da carioteca se faz presente, né? Eles têm carioteca, quer dizer o quê? Eles têm uma membrana nuclear. Vocês podem observar ali na imagem que eu trouxe, a carioteca é realmente uma membrana extra que ela vai envolver o material genético, ou seja, o DNA vai ficar protegido, tá? Então, animais ou plantas ou seres eucarióticos são aqueles que têm a presença dessa membrana nuclear que é chamada de carioteca, ok? Então, todos os protistas têm a presença da carioteca, não só eles, como fungos, plantas e animais também. Tá bom? Então, é a primeira vez que a gente vê a definição do que é ser um eucariótico, tá? Então, é ter o núcleo protegido por uma membrana, tá? Então, além da membrana citoplasma, ele ainda vai ter uma membrana nuclear. Temos também aqui seres que podem ser unicelulares, quer dizer, eles são feitos pela própria célula, quer dizer, uma única célula forma todo o indivíduo, então essa é a terminação de unicelulares, tá? E pluricelulares, ou hoje conhecidos como multicelulares, que são aqueles indivíduos, nós, por exemplo, que tem o corpo formado por mais de uma célula, né? Nós temos trilhões de células formando o nosso corpo, por isso nós somos multicelulares, ou antigamente chamado de pluricelulares, tá? Já aqui, no reino protista, nós temos indivíduos que são unicelulares, é o caso dos protozoários, são todos unicelulares, mas também temos multicelulares, que é o caso de algas. As algas, nós vamos estudar mais à frente, que elas tanto podem ser unicelulares, são algas com uma única célula, como nós podemos ter algas multicelulares, né? É o caso da nori, da alface do mar e tantas outras, das rodófitas, que são algas vermelhas, que são aquelas algas que a gente encontra na praia. Então, essas são exemplos de protistas multicelulares, tá? Então, é o reino aqui, como acabamos de falar aqui, os representantes desse reino, as algas, tá? E os protozoários, cada um com as suas características, tá?
Podemos encontrar indivíduos também autótrofos ou heterótrofos. Esses são termos que a gente já vinha falando antes, né? Não esqueçam que os autótrofos são aqueles seres vivos capazes de sintetizar ou produzir o seu próprio alimento, tá? A partir de partículas simples, como gás carbônico, água, e utilizam a radiação solar. Tá? Então, esses são os chamados autótrofos, ou também dentro da cadeia ou teia alimentar, eles são chamados de produtores. Eles não dependem de ninguém para se alimentar, eles mesmos fazem o seu próprio alimento, né, a partir dessas partículas simples, pelo processo que a gente conhece, que é o processo da fotossíntese, tá? E aqui é o caso das algas, tá? E aqui também nós vamos ter os heterótrofos, que são, na verdade, o contrário, são aqueles que dependem desses produtores ou desses autótrofos para retirar a sua energia, ou de outras substâncias já elaboradas. Então, um heterótrofo, só para relembrar, são aqueles seres vivos que eles precisam retirar a sua energia, quer dizer, eles se alimentam, tá? É o nosso caso. Animais, eles são todos heterótrofos, tá? Então, eles dependem de substâncias já elaboradas para retirar a sua energia, tá? Por isso que nós comemos. Então, aqui no reino protista, nós encontramos os dois, tanto os autótrofos como heterótrofos. E aqui também nós podemos encontrar, inclusive, seres que podem ser tanto autótrofos como heterótrofos. Então, eles podem se utilizar das duas formas de obtenção de energia. Então, vejam que, apesar de muitos deles serem pequenininhos, unicelulares, como a gente comentou, eles têm uma complexidade bem grande, tá? E até hoje eles geram muita controvérsia em relação aos estudiosos, tá? Justamente por essa complexidade e essa grande diversidade que eles têm. Então, é conhecido atualmente, muitos artigos trazem que existem aproximadamente 40 mil espécies até hoje descritas, tá? Entre protozoários e algas. Já em relação ao habitat ou nicho ecológico, tá? Então, a maioria dos protistas, eles são aquáticos, tá? Pode ser encontrado em rios, mares, oceanos, lagoas, lagos, até mesmo em pequenas poças d'água, tá? Mas também alguns podem ser encontrados em terra úmida, tá? Então, já caracteriza a grande diversidade de habitat desse reino, tá? Alguns também podem viver em associações com outros seres vivos. É o caso dos líquens. Na verdade, os líquens, eles são uma associação, que vai ser uma associação de um protista, uma alga, com um fungo. Então, eles vão viver o que a gente chama da relação da simbiose, tá? Onde um vai beneficiar o outro, tá? Então, a alga, ela vai estar fornecendo, através da fotossíntese, a matéria elaborada para o fungo, e o fungo vai estar devolvendo a ela a reciclagem, tá? Novamente, essas substâncias simples para que ela possa fazer o processo de fotossíntese. Viram que relação interessante? Então, um vai depender do outro, eles vão viver como se fosse uma associação. Então, pode ser um habitat, um nicho ecológico desses protistas também. Então, além de viver solto em vários ambientes, ele ainda pode fazer uma associação. E além disso, é o caso da maioria dos protozoários, eles podem viver como parasitas, tá? De vários outros seres vivos, principalmente de vertebrados e invertebrados, tá? Então, é bem comum nós conhecermos, estudarmos também vários protozoários que são parasitas humanos, tá? Por isso que eles têm uma relação de importância na saúde para nós, tá? Porque muitos deles nos causam doença por viverem de modo de vida parasita. Então, esse é um exemplo de aonde é que eu encontro esses seres que fazem parte desse reino protista. Também não podemos esquecer da importância ecológica que eles têm, que eu vou falar mais à frente quando eu for falar principalmente das algas, tá? Muitos deles, dos protistas, as algas, elas têm importância dentro da teia e da cadeia alimentar, tá? Sendo fotossintetizantes, então nós já sabemos, por ela fazer o seu próprio alimento, ela vai manter vivo outros seres vivos heterotróficos. Então aí está uma das importâncias da importância das algas para nós,
nós é o fato delas manterem a cadeia ou as teias alimentares, além de serem produtoras de oxigênio também, tá? Então, é uma das formas, além de terem a importância econômica, enfim, e na construção civil, que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, esses animais têm sim essa importância, não só ecológica, como de saúde também, tá? Enfim, podem viver também de forma livre, muitas vivem fixas, tá? Ou também podem formar colônias, é o caso das algas, tá? Principalmente as multicelulares, ok? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre essa classificação do reino protistas. Vamos iniciar pela primeira divisão. Então, primeiro eu já vou falando para vocês que eles estão divididos em dois grupos, tá? Primeiro vai ser os protozoários e depois o grupo das algas. Então, esse reino tem duas divisões. Vou começar falando um pouco sobre as características dos protozoários. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais características dos protozoários, que é o primeiro grupo que compõe o reino protista. Acabei de falar para vocês que antigamente eles faziam parte do grupo do reino Animalia, tá? Justamente pelo fato de serem heterótrofos, tá? Porém, todos os animais, eles são multicelulares. Aqui nós encontrávamos um grupo de animais, antigamente chamado de animais, que eram unicamente unicelulares. Então, essa foi a principal motivo pelo qual, e outros, lógico, né? Mas pelo qual eles foram inseridos no reino à parte, que é o reino protista. Então, já vou falando para vocês, os protozoários, todos eles são unicelulares, quer dizer, são organismos tão complexos que uma única célula consegue dar conta de todo o indivíduo, tá? Então, essa única célula, ela vai fazer todo o ciclo vital desses seres, tá? Bem interessante isso. Vou falar também já que os protozoários nos interessam devido à importância da saúde, tá? Pelo fato de a maioria serem parasitas, então eles vão causar prejuízo ao hospedeiro, tá? Ou seja, vão causar doenças. Por isso que nós temos a obrigação, e é muito importante, se conhecer, né, e estudar os protozoários, ok? Além disso, vou falar características, nós já falamos, eles são eucarióticos, né? Então, a partir de agora, todos os reinos serão eucarióticos, todos terão a presença da carioteca e um núcleo organizado, tá? Então, os protozoários não seriam diferentes. Aqui nós temos um grupo que é heterótrofo. Diferente do outro grupo que a gente vai ver, as algas, aqui os organismos, todos eles fazem a nutrição a partir de substâncias já elaboradas, tá? Então, a maioria ele vai fazer essa captação de energia por... O termo novo que a gente vai ouvir agora é fagocitose, tá? O que seria isso, prof? Então, é a capacidade que um ser tem de englobar partículas, tá? Então, ele vai englobar essas partículas, vai capturar essas partículas e dali ele vai fazer a absorção de alimentos dele, tá bom? Então, a digestão desses indivíduos, a maioria ela vai ser intracelular, tá? E os resíduos eles serão eliminados através da célula. Muitos deles utilizam estruturas específicas para isso, que são vacúolos, tá? Então, a maioria desses animais a gente vai ver essa nutrição aqui sendo a nutrição e a digestão intracelular, tá? Também observo isso, mesmo ele sendo parasita ou de vida livre, então a absorção de alimentos geralmente se dá dessa forma, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a classificação dos protozoários. Primeiro que eu já vou definindo aqui para vocês que a classificação desses seres vivos, ela se dá de acordo com a locomoção, tá? Então, a forma como eles se locomovem vai dar uma classificação ao indivíduo, tá? Para ele pertencer a uma classe ou outra dentro dos protozoários, tá? Então, basicamente, nós iremos ver aqui as 4 principais classes dos protozoários, os que nós temos interesse, principalmente interesse médico, tá? Dentro da saúde, da área da saúde. Então, podem ser sarcodíneos, ou os isópodes, ou também chamados de ameboides, tá? O outro grupo são os flagelários, ou mastigófaros, também chamados, tá? Outro grupo, os ciliados, e o quarto grupo, os esporozoários. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de cada um deles.
Muito bem, então a primeira classificação, a primeira classe de protozoários que nós iremos ver são os protozoários ameboides ou também chamados sarcodíneos, tá? Que quem faz parte desse grupo são as amebas, tá? Então, o habitat desses protozoários, ele é a água doce, ou os mares, solos úmidos, lagos e lagoas, tá? Então, um habitat aquático, tá? A locomoção aqui classifica eles dentro desse grupo, então a locomoção deles vai ser através de movimentos ameboides, ou também chamados pseudópodes. Se vocês observarem ali no desenho, dá para a gente ver que os movimentos desses grupos, desses indivíduos, ele se dá pela própria invaginação do corpo. Então, ele utiliza o próprio corpo, né, para fazer movimentos. E isso dá nome ao grupo, tá? Mas chamado de pseudópodes, é os falsos pés que ele vai fazer pelo próprio corpo. Então, a gente está vendo ali, nessas imagens, uma ameba utilizando o corpo, além de utilizar para movimentação, ela ainda utiliza para capturar alimento. Ela está capturando uma pequena partícula ali. Tá? Então, nós vemos que ela utiliza o próprio corpo para fazer a sua alimentação e para locomover. Por isso que são chamados de pseudópodes ou ameboides também, ou sarcodíneos. Aqui nós também temos indivíduos que vão eliminar essa água aqui através de vacúolos, tá? Só para quem é de água doce, tá? Já os de água salgada não vão utilizar os vacúolos. Lembra que a prof falou que eram estruturas que eles utilizam para eliminar resíduos e excesso de água? Então, aqui nós temos indivíduos que podem ter, né? Se forem de água doce, como falei, água salgada não, tá? Aqui eu vou frisar a importância de algumas amebas para nós, que nós temos interesse da saúde, que é a entamoeba histolítica, tá? Então, o que ela pode causar para nós? Ela pode causar doenças, tá? Então, ela é um exemplo de parasita. Trouxe ali para vocês, tá? A entamoeba histolítica, ela causa a disenteria amebiana, tá? Então, temos outras também, a gengivalis, a entamoeba gengivalis, que também são parasitas que podem causar algum tipo de doenças, tá? Mas nós também temos outras amebas que elas podem ser de vida livre e não nos causam nenhum problema, tá? Assim como nós podemos ter algumas amebas que, mesmo sendo de vida livre, quando nós contraímos ela ou elas entram no nosso corpo, elas podem causar algum tipo de doenças, tá? Então, nós temos indivíduos bem diversificados nesse grupo. Temos que lembrar por que eles são chamados de ameboides, tá? Lembre-se que eles são classificados aqui devido à locomoção que eles fazem através dos falsos pés, tá? Por isso que eles levam essa classificação dentro dos protozoários, tá bom? A próxima classe que estamos vendo são a classe dos protozoários flagelados, tá? Eles levam esse nome justamente porque a forma de locomoção se dá por flagelos. Se vocês observarem nessas gravuras, todos eles parecem ter alongamentos, né? Vejam, mas são filamentos alongados que eles têm e isso são chamados de flagelos e eles utilizam esses flagelos para compor a locomoção. Então, eles se locomovem através desses flagelos. Por isso que eles são chamados de flagelados. Em relação a esses flagelados, existe uma grande diversidade deles, tá? A forma de reprodução desses indivíduos, a maioria vai se dar de forma assexuada por bipartição. Lembre-se que quando você fala de forma sexuada, existem várias formas, tá? Em biologia, sempre há uma exceção. Então, nós vamos dizer aqui que a forma de reprodução desses animais ela vai ser assexuada por bipartição, mas sempre há exceções, tá? Podem ser de vida livre, nós vamos ter flagelados de vida livre, nós temos muitos deles nos interessam por serem parasitas, tá? Então, eles vão parasitar, eles vão invadir um hospedeiro e vão causar algum tipo de prejuízo para o hospedeiro, tá? No nosso caso, causam doenças. E nós ainda temos alguns flagelados que podem viver de mutualismo, tá? Com outras espécies também. Bem comum, a gente já tinha falado para vocês, o caso
das algas, que também podem fazer simbiose. Então, são tipos de relações ecológicas que esses indivíduos também podem ter, tá? Mas lembre-se, isso vai depender de cada espécie. Tá? Então, uma espécie ela não vai se parasita de vida livre e fazer mutualismo. Não. Cada espécie vai ter um estilo de vida, ok? Aqui eu vou frisar algumas que eu trago para vocês aqui, que são de importância para nós, importância dentro da medicina, tá? Que nos causam doenças, então elas são importantes na saúde. É o Trypanosoma cruzi, tá? Que é um flagelado que vai nos causar o que a gente chama da doença de Chagas, tá? A Giardia lamblia, que ela vai causar a giardíase. A Trichomonas vaginalis, que ela vai causar a trichomoniose, que é uma doença DST, uma sexualmente transmissível, tá? E a Leishmania brasiliensis, que vai causar a leishmaniose, tá? Também chamada em alguns casos de doença do sono. E tem outros aqui que eu trouxe que eles são de vida livre, então não vão nos causar tanta... não tem tanto perigo, tá? Não nos dá importância de saúde. Eles vivem de forma livre, sem causar prejuízo para outros seres vivos, tá? Então, vocês estão vendo, estou passando os slides para que vocês conheçam. Ali nós temos o Trichomonas vaginalis, que vai causar a trichomoniose. Também a giardia, tá? Também vai causar giardíase. E o Trypanosoma cruzi, aqui o cruzi é mais conhecido no Brasil, existem outras espécies que também vão causar doenças. No nosso caso, o Trypanosoma cruzi, ele vai causar doença de Chagas, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é aquela doença que a gente acaba pegando pelo barbeiro, que é um artrópode, né? Então, só para demonstrar para vocês por que da importância do estudo desses protozoários, ok? Seguimos então com a próxima classe, a dos protozoários ciliados. Eles são assim chamados porque a forma como eles se locomovem é através de estruturas ciliadas, são cílios, tá? Observe nessa gravura que eu trouxe o paramécio, que parece que são pequenos filamentos ao redor do corpo dele. São exatamente esses cílios que vão ajudar ele na locomoção e muitas vezes até na captura de alimentos também. Tá? Então, aqui, ó, dos grupos dos protistas, acredita-se que eles sejam os mais diversificados. Em relação ao habitat, então, eu posso encontrar esses protozoários em água doce, mares, lagos, lagoas, até mesmo em água salobra e também em ambientes úmidos. Então, indica também uma grande diversidade, né, de habitats. Aqui nós vamos encontrar indivíduos que podem ser parasitas, causar doenças aos hospedeiros e de vida livre também, tá? Reprodução, ela tanto pode ser de forma sexuada por bipartição, que é quando, assim como os flagelados, o indivíduo vai dividir o material genético e logo depois dividir a célula, né? Já que são todos unicelulares. E também de forma sexuada por conjugação, mas vamos lembrar que é mais uma recombinação genética do que uma forma realmente sexuada, né? Mas também pode ocorrer a conjugação, tá? Aqui nós temos indivíduos, aqui de vida livre, o mais conhecido é o paramécio, que vocês puderam ver antes, né, que eu mostrei ali para vocês. Mas também aqui nós temos um de destaque dentro da saúde para nós, que é o Balantidium coli, que ele pode causar algum tipo de disenteria, tá? Então, ou problemas intestinais. Então, ele pode, por isso que ele tem essa importância, né? Ele pode estar causando, como parasita, ele pode estar causando algum problema relacionado ao nosso intestino, tá? Então, são exemplos de ciliados que a gente costuma estudar, analisa, de acordo, como eu falei, com a importância deles. E a última classe que eu trago para vocês são os protozoários, chamados de esporozoários. Eles são assim chamados porque eles não apresentam nenhuma forma de deslocamento, tá? Então, eles não conseguem se deslocar e eles precisam ser, enfim, eles se movimentam, por exemplo, dentro do fluido sanguíneo, uma vez que aqui eu tenho protozoários todos parasitas, justamente por causa disso. Então, eles vão
se fixar lá no corpo, entrar dentro do corpo do hospedeiro, e os fluidos, o sangue, enfim, as linfas se encarregam de locomover eles, porque eles não têm nenhum tipo, nenhuma forma de locomoção, por isso são chamados de esporozoários, tá? Acabei de falar todos endoparasitas, ou seja, endoparasitas são aqueles parasitas onde o habitat deles vai ser no interior de um corpo, tá? Ou até mesmo no interior de uma célula, tá? Então aqui eu tenho parasitas obrigatórios. A forma como eles obtêm o alimento é por absorção, tá? E a reprodução para esses indivíduos eu posso ver de várias formas. Vai desde reprodução assexuada, aqui no caso a gente vai ter a divisão múltipla, tá? Que é quando eu vou ter o esporozoário, ele vai se dividindo, ele faz várias divisões, que a gente chama de mitose, são divisões celulares, forma vários núcleos, e esses núcleos vão formar novos indivíduos, por isso que é chamada de divisão núclea, tá? Então, ela é um tipo de reprodução tipo assexuada, e essa forma a gente chama de esquizogônia, tá? Quando eu tenho divisões múltiplas através de vários núcleos, tá? Também podemos ter a reprodução sexuada, tá? É onde eles vão formar gametas, e esses gametas vão formar novos indivíduos. Então, isso eu vou chamar da esporogônia, tá bem? Então, eu posso ter as duas formas de reprodução para esses indivíduos aqui, ok? Aqui eu trago para vocês os principais representantes de interesse médico para nós, o toxoplasma, tá? O Toxoplasma gondii é o que é mais estudado aqui porque ele causa a toxoplasma, tá? Aquela doença que você já deve ter ouvido falar que a gente pode contrair através do gatinho, tá? Então, a toxoplasmose pode ser transferida dessa forma, uma vez que ela infecta pequenos vertebrados também. E outro que é bem conhecido é o plasmódio, tá? Cuja a doença causada por ele, também aqui no Brasil, Plasmodium vivax, tá? Ele causa a doença chamada de malária, tá? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho a mais específico de cada uma dessas doenças que acometem os brasileiros, tá? Causado pelos protozoários. Então, a quarta classe que eu trouxe para vocês são os esporozoários. Ali eu dei os representantes principais de interesse para nós, ok? Agora, então, nós vamos estudar um pouquinho, bem brevemente, o outro grupo que compõe a divisão desse reino, que são as algas, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, posteriormente, as algas, elas acabavam por fazer parte da classificação do reino vegetal, tá? Devido às semelhanças das algas com as células vegetais. Mas, na verdade, as algas, elas foram retiradas dali, elas eram uma classe à parte. Por quê? Elas são organismos bem mais simples, elas não possuem tecidos organizados, diferente dos demais vegetais, né? Então, por essa forma, elas foram reagrupadas no reino protista, que é aquele reino que a gente acabou de falar, que tem esses indivíduos mais peculiares, né? Cada um, eles com as suas próprias características, então, eles acabaram sendo reorganizados dessa forma. Tá? Então, o que nós podemos falar de características principais das algas, a primeira é que elas são autótrofas, né? Inclusive, eu até falei para vocês a importância ecológica que elas têm, que a gente vai falar mais à frente, né? Então, esse fato de serem autótrofas tornam elas produtoras, elas utilizam matérias simples, né? Matérias simples que estão no ambiente, e elas elaboram substâncias mais complexas e acabam utilizando essa energia para elas, né? Então, o fato de serem autótrofas torna elas fotossintetizantes, né? Com presença de clorofila, que é o pigmento que realiza a fotossíntese. Então, de características principais, a gente tem que lembrar disso, que elas são autótrofas, fotossintetizantes, né? Nós também temos como característica, muitas delas fazem essa fotossíntese e acumulam substâncias de reservas, que são as variadas, tá? Vai depender da espécie. Aqui eu tenho indivíduos que eles serão unicelulares, quer dizer, uma única célula realiza todo o metabolismo do indivíduo. Então, são aqueles seres vivos que são formados por uma única célula. É o exemplo da euglena, que vocês viram na imagem anterior. E eu tenho também outras
espécies que elas vão ser pluricelulares ou multicelulares, quer dizer, são formadas por mais de uma célula. É o caso da alface do mar, das rodófitas, das feófitas, que são as algas pardas, tá? Que são aquelas algas que a gente comumente encontra nas praias, né? Elas parecem folhas que ficam à deriva. Na verdade, não são folhas, elas são muito parecidas à estrutura com vegetais, mas na verdade elas são algas, tá? Então aquela é um exemplo de uma alga multicelular. E como são unicelulares, elas podem ser microscópicas ou macroscópicas, né, que são aquelas que a gente consegue ver a olho nu. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de algas, mais ou menos uma classificação. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplares dessa divisão do reino protistas, que são as algas. A primeira que a gente vai falar são as euglenas, que elas pertencem à classe Euglinófita, ou também por muitos cientistas chamado de Filoeuglinófita, tá? Então faz parte aqui essa alga chamada, conhecida como euglena, tá? Primeira coisa que vocês podem observar na imagem, ela é toda verdinha, né? Esse verde se deve ao fato da presença da clorofila, que é o pigmento que vai fazer a fotossíntese. Então nós já sabemos que ela é autótrofa também, porém aqui eu estou falando de um ser vivo unicelular, tá? Então toda euglena, ela é um organismo unicelular. Portanto, eu não consigo ver ela a olho nu, porém eu posso ver ela facilmente pelo microscópio óptico, que é os microscópios mais normais que a gente tem, inclusive nas escolas também. Então ali eu consigo ver uma euglena, tá? Elas vivem principalmente em água doce, tá? Existem algumas espécies que são de água salgada, mas a maioria, o habitat é de água doce. Inclusive, eu posso encontrar elas em vários locais, tá? Sempre que tiver mesmo numa poça d'água ou em água acumulada em casca de árvores, por exemplo, ou no telhado. Então, elas são bem comuns e se dissipam bem facilmente. São aquelas algas que, quando a gente faz as experiências, a gente costuma colocar a alface e deixa um tempinho e depois aparecem pequenos micro-organismos protozoários. Muitas vezes eu consigo ver, entre outros, né? Dentre outros, eu consigo ver a euglena ali. Então, elas são de fácil dissipação, tá? Já falei, são fotossintetizantes, né? Porém, aqui eu também tenho muitas delas que têm um comportamento. Lembra que eu disse? Alguns protistas eles podem ter um comportamento ser tanto autótrofo como ser heterótrofo. É o caso da euglena, tá? Ela pode sim tanto se alimentar, obter energia através do autotrofismo, como pode ser heterotrofa também, fagocitando pequenas partículas, tá? Então, é um animal que se diversifica bem na hora de obter a sua energia, ok? E aqui nós vamos falar aqui, importante descrevermos aqui a presença do flagelo para essas algas, tá? Então, o flagelo era aquela mesma estrutura que a gente viu nos protozoários, que era aquele filamento que ajudava na locomoção. Então, eu vou ter nas euglenas também a presença do flagelo, tá? Em relação à alimentação, acabei de dizer, elas podem tanto ser autótrofas como heterótrofas, tá? Mas na sua maioria, elas produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, né? Então, vai utilizar luz solar, gás carbônico e a água do ambiente e vai produzir o seu próprio alimento. Elas se reproduzem, aqui é o caso da reprodução das euglenas, tanto pode ser de forma sexuada, tá? Que é o que a gente chama de isogomia. O que é isso, prof? É como se fosse uma fusão de células, tanto a fusão da célula feminina como a masculina, que geralmente são do mesmo tamanho, tá? Não tem muita diferença. E também pode se reproduzir de forma assexuada, tá? Que é o mais comum, através da fisão binária, o que a gente chama de bipartição. Tá? Então, ela se divide em material genético e depois transforma em outro indivíduo. Então, aqui eu vou ter as duas formas de reprodução para esses seres vivos. Muito bem, então a próxima diversidade que eu trago para vocês são as algas chamadas dinoflageladas ou pirófitas.
tá? Então, são protistas flagelados também, portanto, possuem filamentos que ajudam na locomoção, tá? Geralmente, algumas aqui eu posso encontrar até 2 flagelos também, é o caso também da euglena, um maior e outro menorzinho, tá? Que também eu tenho a presença, então, desse filamento. Em relação ao habitat, elas podem ser encontradas tanto em ambientes marinhos como em ambiente de água doce, portanto, são aquáticas também. Em relação à absorção, também é o mesmo caso da euglena, que eu também tenho indivíduos que podem tanto ser heterotróficos como autótrofos, tá? Mas a maioria da obtenção da energia, ela vem a partir da fotossíntese. Ok? Aqui nas dinoflageladas ou pirófitas, é importante lembrar que elas são conhecidas por causar o fenômeno chamado de maré vermelha, que é quando elas acabam se reproduzindo intensamente devido à grande quantidade de matéria orgânica, e essa reprodução faz com que elas tomem conta do ambiente, né, e acabem produzindo aquele efeito de mar avermelhado, né? Mas é importante dizer que a importância de saúde delas é que elas liberam toxinas nesses processos, e essas toxinas, elas podem ser tóxicas não só para os peixes e animais marinhos que vivem ali, mas para nós, seres humanos, quando nós ingerimos esses animais que também estão intoxicados. Então, elas são bem estudadas, as dinoflageladas, justamente por causar esse fenômeno chamado de maré vermelha. Aqui também vale destacar que são algas também unicelulares ou microscópicas, tá? Que também se destacam dentro da cadeia alimentar. Aqui também eu tenho indivíduos de reprodução do tipo assexuada por bipartição. Novamente, o núcleo vai se dividir, depois o indivíduo divide a sua estrutura e forma um novo ser, tá? Então, aqui também eu tenho com bastante frequência a reprodução do tipo assexuada por bipartição. Então, a próxima diversidade de algas são as diatomáceas, tá? Elas são também algas unicelulares. Essas todas que eu trouxe são algas unicelulares, tá? A característica principal das diatomáceas é uma membrana siliciosa, feita de silício, que vai formar como se fosse uma carapaça. E isso também vai ter uma importância econômica, que a gente vai citar depois, essa carapaça, principalmente quando os indivíduos acabam morrendo e essas carapaças formam como se fossem depósitos que viram rochas, e muitas vezes elas são utilizadas até mesmo na construção civil. Então, aqui nós temos um indivíduo também bem diversificado. A maioria pode viver em água doce, assim como água salina também, e algumas até em ambientes terrestres, tá? Então, aqui nós temos um grupo também bem comum, fazendo parte do fitoplâncton, ou seja, mantendo as teias alimentares aquáticas. E esse é um grupo interessante que o tamanho ele pode variar, mas são todas em micrômetros, tá? A maioria pode viver isolada, mas pode viver em colônia também. Em relação à alimentação, nós temos a maioria dessas diatomáceas fazendo o processo de fotossíntese, então são autótrofas. Nós temos alguns indivíduos que podem ser heterotróficos também. E em relação à reprodução, a reprodução na maioria é assexuada por divisão binária, né? E em algumas espécies a gente também é observada a reprodução do tipo sexuada, mas a maioria faz a reprodução do tipo assexuada por divisão binária. E aqui vou ressaltar também que estudos recentes eles têm demonstrado que a importância das diatomáceas, além de o que eu acabei de falar, que elas podem ser utilizadas na construção civil, existem evidências que elas são grandes fixadoras de carbono também, muito maior do que comparado a grandes florestas ou savanas do mundo. Então, estudos recentes estão sugerindo isso, que a importância delas ecológica é por serem grandes fixadoras de carbonos, que isso é crucial hoje quando se fala de mudanças climáticas.
Ainda em relação à diversidade, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as algas multicelulares. São aquelas que nós podemos observar a olho nu, geralmente encontramos nas praias, né? Então, a primeira que nós vamos comentar será sobre as algas pardas, né? Então, são marinhas, são as que formam as maiores florestas marinhas, chamadas de kelps, então elas são formadas por essas algas feófitas, tá? Inclusive, elas têm grande importância ecológica, mantendo a fauna marinha. Para vocês terem ideia, existem espécies de ouriços do mar que eles se alimentam exclusivamente dessas algas pardas. E pasmem, muitas dessas florestas de algas, elas têm um crescimento e elas podem crescer até 60 metros de altura, sendo bem importante na alimentação de muitos animais. Então, aqui eu já tenho essas algas que são multicelulares, tá? E o fato delas serem chamadas de algas pardas só porque elas têm a coloração entre marrom e dourado. E elas têm material de reserva, principalmente de fucoxantina. Tá? Também tem carotenoides e clorofilas. Porém, essa fucoxantina é que dá essa coloração mais dourada e marrom para ela. Por isso que elas são chamadas de algas feófitas. Aqui eu vou destacar a importância econômica que elas têm. Então, através das feófitas é produzido um material chamado algina, tá? Que vem do alginato, tá? Desculpa, o alginato, que é preparado a partir da algina, que é uma substância que ela é bem utilizada na fabricação de cosméticos, de sorvetes, tá? E outras dentro da indústria, da indústria odontológica também. Então, elas são bem importantes. Aqui nós vamos ver várias algas, que as multicelulares, que elas têm essa importância econômica. Nós utilizamos elas em várias empregabilidades, né? Então, elas vão desde a creme dental até fabricação de tijolos ou mesmo de doces e sobremesas. Então, a importância delas econômica é bem marcante. Outro grupo de algas multicelulares de destaque são as rodófitas, também conhecidas como algas vermelhas. Então, o habitat delas pode ser principalmente em mares, podemos encontrar espécies de água doces e até em locais mais úmidos, terrosos, né? Mas principalmente com grande quantidade de umidade, e elas ainda são dependentes da água. Tá? Então, aqui eu destaco também a importância dela dentro da economia. Muitas dessas algas, assim como as clorófitas, algas verdes, elas são utilizadas na alimentação. Então, na cultura asiática, elas são muito conhecidas. Aqui para nós não é no nosso cotidiano, mas na cultura asiática sim. Tá? Então, elas são bem utilizadas na alimentação, na indústria farmacêutica também, enfim. Tá? Então, tem muitas aplicabilidades para elas. E aqui também, vou frisar, daqui a pouquinho vou falar também da importância de todas elas para manter as teias alimentares, a importância ecológica e não só econômica. E agora, outra classificação ou diversidade, trago para vocês, são as algas verdes ou chamadas de clorófitas. São assim chamadas porque o pigmento que dá cor a elas, existe em grande quantidade do pigmento clorofila, tá? Por isso que elas são de cor esverdeada. Então, elas são bem comuns a gente encontrar em praias, né? Quando faz visita ao mar. E aqui é importante lembrar que eu tenho algas clorófitas, elas podem ser tanto unicelulares como elas podem ser pluricelulares ou multicelulares também. Aqui existem algumas espécies que também podem ser comestíveis, não tanto quanto as rodófitas, tá? E as espécies que são, vale lembrar que elas reservam muito amido, então sendo uma opção sim para alimentação. Mas aqui eu também tenho uma grande aplicabilidade dela no sentido econômico, tá? Então muitas delas dessas algas podem ser utilizadas principalmente na indústria farmacêutica, tá? Então vocês estão vendo que a grande aplicabilidade delas dentro da diversidade. Então, eu posso aplicar algas, posso utilizar elas de várias formas, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, as 3 principais formas de espécies, classes, né, de algas multicelulares. Muito bem, então,
acabei falando bem rapidamente como ocorre mais ou menos a classificação ou a diversificação dessas algas, né? Eu trouxe as principais classes e mais ou menos algumas características, né? Então agora nós vamos falar de uma importância que é crucial para nós, que vem das algas, que é a importância tanto ecológica como econômica, tá? Então primeiro vim falando isso desde o início, quando apresentei a característica dos protistas, é que as algas, o papel importante delas, como tantos outros, é principalmente fazer parte e compor a teia alimentar, as cadeias alimentares aquáticas, tá? Então, todo o fitoplâncton, na maioria, eles são formados por algas, tá? E essas, por serem fotossintetizantes e produzirem o seu próprio alimento, elas acabam sendo base de toda a teia alimentar aquática. Tá? Lembro que eu acabei de falar, dei um exemplo ali das florestas de kelpis, que são as algas pardas, que elas acabam sendo utilizadas na alimentação de ouriços do mar. Tá? Então, é um tipo de exemplo de como elas podem ser utilizadas. Ou também podem servir de base para peixes, para muitos mamíferos marinhos também, ok? Como elas conseguem fazer a fotossíntese muito rápida utilizando matéria simples, elas acabam se reproduzindo muito rapidamente. Então, isso fornece grande quantidade de alimento para esses animais, tá? Além disso, por fazer o processo da fotossíntese, um dos resíduos que acaba se acumulando é o próprio oxigênio. Então, é por isso que acredita-se que elas mantêm boa parte do ciclo de oxigênio. Elas são produtoras de oxigênio justamente pela questão da fotossíntese, né? E além disso, elas têm a importância econômica de servir tanto dentro da alimentação, é o caso dos sushis, onde eu tenho a empregabilidade da alga nori, eu tenho algas sendo empregadas na construção civil, é o caso da roça de diatomito, que vem das diatomáceas, tá? E em outras tantas infinidades, tá? Então, aqui é importante nós frisarmos isso, a importância dos protistas para nós, seja na cadeia alimentar, né, seja na produção de oxigênio, seja dentro da economia formando, ajudando na produção de alimentos ou próprio da indústria, e além disso tem a importância médica também, né, dos outros, a importância de protistas como os protozoários, do estudo deles a estarem ajudando a conhecer esses seres e dali poder entender as doenças e procurar a cura. Como nós sabemos, a gente viu antes vários protozoários, então eles acabam causando algum tipo de prejuízo para nós, doenças, quando eles são parasitas. Então, mais do que importante nós fazermos o estudo desses protozoários, ou seja, desse reino protista. Bem, então falei bem rapidinho algumas características e classificações do reino protista e qual é a importância de se estudar tais seres, né? Então aqui, agora eu vou pedir para que vocês voltem até o portfólio para que a gente possa dar continuidade às atividades, tá? E deixei aqui para vocês a fonte virtual de onde eu retirei essas informações. Então, são aulas que vocês encontram no Google e essa é a fonte que fica disponível para vocês também.